Palavra de Deus é o que nós temos de mais precioso aqui na terra. Você podia enumerar outras coisas de repente que são preciosas para você, mas eu te garanto que não há nada mais precioso do que a palavra de Deus. E a palavra de Deus que só escrita em livro nós a temos há tantos anos. E há milhares de anos a palavra está escrita em pergaminhos, em couro, em pedras. E ao longo dos milhares de anos, essa palavra continua sendo a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque não apenas simplesmente a palavra de Deus está escrita em papel, em um livro, ou nós temos hoje no nosso celular, no nosso computador, mas sobretudo a palavra de Deus, ela está firmada no céu. Ela está firmada no céu. E nenhum i, nenhum tio passará dela. O que nos falta é entendimento, nos falta compreensão, nos falta revelação. E alguém disse que é o único livro, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do escritor, porque o escritor é o próprio Espírito Santo, não é? É o próprio Espírito Santo, o escritor da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Embora nós tenhamos ela compilada em 66 livros, em Antigo e Novo Testamento, ela é uma só palavra, ela é inteira, ela é completa. Há coisas que são históricas para um povo, há coisas que são específicas para um povo, há coisas que são específicas para uma geração, mas sem dúvida alguma toda a palavra de Deus, conforme o apóstolo Pedro diz, ela é útil para nos ensinar, para nos exortar, ela é útil para nós, porque toda ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu quero ministrar do versículo 1 ao 15 de Mateus, capítulo 6. Mantenha aí aberto, no momento oportuno vamos estar lendo esses textos da palavra de Deus. Nós estamos hoje na quinta palavra do Sermão do Monte, nesta série chamada Sermão do Monte. E o capítulo 5, que nós concluímos domingo passado, termina com o versículo 48, que você pode olhar aí, você está com a Bíblia aberta, o último versículo, capítulo 5, termina assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eu tenho dito no decorrer dos dias, dos domingos, das semanas, que a palavra de Deus, que o Sermão do Monte, nós estamos falando do Sermão do Monte, o Sermão do Monte, ele não é difícil humanamente, ele não é humanamente difícil de ser vivido e praticado, como a lei também não é. O Sermão do Monte não é difícil ser praticado, vivido, como a lei também de Moisés não é. Na verdade, o Sermão do Monte e a lei de Moisés são impossíveis, humanamente falando, de serem vividos e de serem praticados. Não é somente difícil, é impossível. Por isso nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Senhor. Em Romanos 5, capítulo 20, ou melhor, Romanos 5, versículo 20, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse ou que aumentasse a ofensa ou o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então, a lei veio para demonstrar o quanto o ser humano é pecador. A lei veio para demonstrar o quanto o homem é incapaz de obedecer, de ser perfeito, de ser igual a Deus. E aí nós lemos no versículo anterior, versículo 48 do capítulo 5, Jesus dizendo que nós devemos ser santo, perfeito, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Então parece uma contradição, parece um contrassenso essas palavras. Mas se você for pegar versículos da Bíblia aqui e acolá,
você vai pensar que a Bíblia é cheia de contradições, mas não é. É que nós temos que olhar com os olhos que Deus olha. Devemos ver com os olhos que Deus vê. E Deus olha para nós, e Deus traz essa palavra, Jesus ministra essas palavras, olhando pela ótica, pelo prisma da graça de Deus sobre nós. E não pela ótica da capacidade e da condição humana que nós temos. Se Deus olhasse para a condição do nosso pecado, para a condição de pecadores miseráveis que somos, Deus jamais faria algo por nós. Mas quando Deus viu, e Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que nós não perecêssemos, mas para que nós fôssemos salvos, libertos, curados, transformados, resgatados por este amor. Isso é a graça de Deus manifestando. E assim Deus faz então que nós nos tornemos parecidos a Ele, iguais a Ele, não por causa da nossa consistência humana, mas é por causa daquilo que nós recebemos dEle. É por causa da influência dEle na nossa vida, é por causa do caráter dEle impresso em nós, por causa da vida dEle impressa em nós, a santidade dEle impressa em nós, e a vida dEle em nós. Por isso, onde abundou o pecado, abundou a ofensa, superabundou a graça. Superabundou a graça. Entender a graça de Deus não é tão simples assim, porque o ser humano, de certa forma, ele é muito cheio de justiça e acha que as coisas em Deus são alcançadas através da justiça humana. O ser humano, em geral, pensa que é a sua bondade, que são os seus valores, que são os seus talentos, que são as suas qualidades, é que faz Deus render a Ele. Não, é o contrário, exatamente o contrário. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, que somos miseráveis, e nos rendemos a Ele, a graça de Deus manifesta sobre nós. A primeira porção desta palavra de hoje está no versículo 1 ao 4. A vida cristã saudável, de fato e de verdade, ela deve ter equilíbrio. Então não há contrassenso, não há contradição, mas há equilíbrio, meus queridos. É necessário mantermos equilíbrio. Vamos ler aqui esses versículos que seguem, do 1 ao 4. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras ou exercer a vossa própria justiça diante dos homens, para serdes vistos por ele. De outra sorte não tereis recompensa junto a vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A palavra secreto às vezes pode ser mal compreendida. Em secreto nem sempre quer dizer escondido, sozinho, mas quer dizer em privacidade. E Deus aqui nos mostra o seguinte: dar esmola, orar, jejuar, tudo deve ser feito em secreto. Parece que ninguém pode tomar conhecimento. Não é bem assim que está dizendo o texto. O que o Senhor Jesus está dizendo, mas antes preste atenção nisso. No capítulo 5, versículo 16, Jesus disse: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Preste atenção, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas nós acabamos de ler no capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de fazer as vossas boas obras, de exercer a vossa justiça diante dos homens para serdes vistos por eles. De fato parece uma contradição, um contrassenso, mas não. Mas Jesus nos ensina, como eu disse anteriormente, o equilíbrio. O discípulo de Jesus, aquele que serve Jesus, que segue a Jesus, deve, na verdade, levar a sua vida de maneira que as pessoas
percebam, reconheçam Deus na sua vida. O discípulo de Jesus, com a sua própria vida, porque a luz que esse discípulo vai resplandecer. O que o discípulo de Jesus não deve fazer é tocar trombeta, é fazer para chamar a atenção, demonstrar às pessoas que está fazendo. Mas o fato das pessoas verem não é problema. O problema é quando a pessoa faz para que as outras pessoas vejam. Isso sim, pode ser uma situação negativa, não é? Então que a Bíblia coloca em xeque, na verdade, é a motivação. Com qual motivação oramos? Com qual motivação jejuamos? Com qual motivação damos esmolas? Com qual motivação ofertamos? Com qual motivação ajudamos as pessoas? Com qual motivação adoramos ao Senhor? Levantamos as mãos, nos ajoelhamos, nos dobramos diante do Senhor. Qual motivação? E aí Jesus diz então que tudo que nós fazemos pode ter dois tipos de recompensa. Pode ter a recompensa do homem ou pode ter a recompensa de Deus. Jesus disse: aqueles que fazem para parecer ao homem, para que o homem o reconheça e veja, se a motivação é essa, esses já receberam a sua recompensa, disse Jesus. Qual é essa recompensa? O reconhecimento do ser humano. Os homens verem que ele está fazendo, essa é a recompensa. Mas Jesus fala de uma outra recompensa, que é essa que deve chamar a nossa atenção. A nossa motivação deve ser esta outra recompensa, a recompensa de Deus. Jesus chama de galardão. Aquele que faz em secreto, aquele que faz para Deus, não tendo a motivação de que os outros vejam, reconheçam e o exaltem, esse sim vai receber a recompensa de Deus, o galardão de Deus. Então nós determinamos a recompensa com a motivação que temos. Se a nossa motivação é transparecer às pessoas o que fazemos, ou se é para Deus e por Deus, por amor a Deus, por gratidão a Deus, por reconhecimento a Deus. Então nós podemos fazer todas as coisas e as pessoas verem nós fazendo todas as coisas, desde que a nossa motivação seja: estou fazendo por causa de Deus e não por causa dos homens. Amém? Isso é que faz a diferença. Então não há contradição. Na verdade, é necessário um equilíbrio. O homem pode nos reconhecer ou não, quando nós somos vistos por ele. Mas Deus, de fato e de verdade, é que importa que nos veja fazendo aquilo que estamos fazendo. Amém, meus irmãos? Inclusive, nós precisamos até aprender a lidar com a ingratidão. Aqueles que trabalham, aqueles que servem, aqueles que de alguma forma faz algo no reino de Deus. Não vou denominar aqui funções, atividades, mas o que você faz, que seja uma simples esmola, ou uma simples ajuda a alguém, ou seja uma oração a alguém, ou seja cuidar de alguém, ou seja compartilhar a palavra, ou qualquer outra coisa que você faz, qualquer serviço seu, qualquer atitude que você tenha, você pode saber que você está sujeito à ingratidão em relação àquelas mesmas pessoas, e você não pode fazer e continuar fazendo só porque as pessoas têm gratidão ou não gratidão a você. Nós não fazemos pela gratidão do ser humano. Nós não podemos fazer pelo reconhecimento do ser humano. Nós não podemos fazer as coisas pela valorização do ser humano. Mas nós devemos fazer por causa que somos gratos a Deus e amamos a Deus. Então, aquele que faz algo para Deus, ou por Deus, ou em nome de Deus, deve também estar preparado para receber ingratidão. E se você conversar com quem lidera na casa de Deus, você vai ver que todos eles já lideraram muitas vezes com ingratidão. Muitas vezes. Não é verdade? Mas o nosso propósito é muito maior do que isso. Não é? O propósito que temos no nosso coração, na nossa vida, é maior
do que a resposta que o ser humano dá a nós. A segunda porção da palavra, capítulo 6, versículos 5 a 8. Senhor Jesus, aqui nos diz como devemos orar. Versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Porque alguns tinham o costume de, enquanto estavam indo em direção à sinagoga, e chegavam a uma praça ou alguma esquina estratégica, onde as pessoas podiam vê-los de longe, ali eles levantavam as mãos e começavam a orar em voz alta. Enquanto eles podiam ir para a sinagoga e fazer isso lá, só diante daquelas pessoas que estavam reunidas. É o mesmo que nós tivéssemos vindo para cá para o culto, e chegássemos ali na praça, e começássemos a levantar as mãos e glorificar e orar. Não está errado, mas se a motivação for demonstrar às pessoas que estão vendo que nós somos homem e mulher de oração, aí está errado. Mas quando chegamos aqui, no meio de todos, aqui nós podemos levantar as mãos, glorificar, exaltar, sem nenhum constrangimento, porque aqui todos nós estamos com o mesmo propósito. Ninguém aqui está para chamar a atenção de ninguém. Amém? Isso é que faz toda a diferença, a motivação que nós temos. E aquelas pessoas faziam isso. E Jesus chamou aquelas pessoas de hipócritas. Por quê? Porque na praça e na esquina elas davam de tudo, mas na hora da adoração elas eram litúrgicas, ritualísticas, travadas e não tinham liberdade em Deus de fazer. Elas eram apenas religiosas. Eram pessoas religiosas, extremamente religiosas, mas que não fluíam na presença de Deus. O apóstolo disse: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Aí há liberdade, aí devemos fluir. E eu às vezes estranho quando nós nos reunimos para orar, e quando nós nos reunimos para louvar, reunimos para adorar, e às vezes alguns não têm expressão, não verbalizam, não tem no seu corpo nenhum movimento que expresse alguma coisa que está fazendo naquele momento. Eu sei que nós podemos ficar quietinhos aqui, em silêncio, orando e adorando ao Senhor, mas nunca ter uma expressão. Isso é preocupante, queridos, é preocupante, não é? Devemos ter expressão, devemos abrir a boca, devemos falar, devemos verbalizar o que está no nosso interior. Isso é importante, sim. Você pode dar um glória a Deus? Sabe por que eu pedi para você dar um glória a Deus? Porque no início a Alane pediu para os irmãos dar um glória a Deus, e muitos foram um grito. Ih! Nada a ver com glória a Deus. Ela pediu um glória a Deus. E como que é glória a Deus, irmãos? Amém. Gosto de falar para você, dê um grito aí você pode dar qualquer grito, né? Mas um glória a Deus é glória a Deus. Amém? E nós precisamos expressar isso espontaneamente no secreto do nosso quarto e também no nosso culto público que nós fazemos. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Aqui, alguém radical pode até criar uma doutrina de que Jesus ensinou a orar trancado no quarto apenas. Não é verdade, irmãos. Jesus está aqui destacando, não é o quarto, Jesus está destacando a questão do secreto. Não é a questão do local que Jesus está destacando. Eu sei da importância que cada um de nós temos de ter tempo separado. Eu gosto de entrar para o quarto, fechar a porta e ficar separado. Mas o secreto não está nisso. O secreto não está
no ambiente simplesmente, mas o secreto de fato de verdade está na intimidade, na relação que eu tenho com o meu Senhor. E lá no quarto trancado é muito mais fácil, certamente é mais fácil. Mas aqui também no culto público pode ser o meu momento secreto com Deus. É possível ser, queridos. Tudo vai depender do nosso coração e da nossa motivação. Então o secreto não é necessariamente um local físico, mas na verdade é um comportamento exclusivo, único. Nós, queridos, aqui fazemos nosso culto coletivo, mas cada um de nós também fazemos o nosso culto individual. Esse é o secreto. O secreto de cada um é demonstrado a Deus aqui também no culto público. Não depende de quem está aqui à frente te ajudando, te conduzindo. Depende de você e de mim que estamos aí embaixo. Amém? Glória a Deus. O que Jesus está dizendo é isso, queridos. A motivação correta do nosso coração. Nosso coração quebrantado, humilde diante do Senhor, contrito diante do Senhor. Isso pode ser sozinho, mas pode ser também no meio da multidão. Amém? Glória a Deus por isso. Amém. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Que repetições são essas? Repetições vãs. Repetições vãs. O que são repetições vãs? Repetições de maneira feita maquinalmente. Maquinalmente. O que isso significa? Repetição sem inspiração e sem identificação. Eu vou tentar explicar isso. Daqui um pouco nós vamos entrar aqui na oração chamada, conhecida do Pai Nosso. É certo ou errado orar aquela oração? Vai depender. Se você faz com inspiração e identificação, é correto. Mas se você faz maquinalmente, não adianta nada. Entende? É isso que faz a diferença. O que é, queridos, inspiração? Eu posso até pegar uma oração escrita. Se aquilo me inspira, se aquela oração, ela penetra em mim, ela faz parte de mim, não é? Se eu tenho a identificação com ela, se eu percebo que ela fala da verdade que eu sou, então eu tenho identificação e inspiração. Então não tem nada de errado nisso. Agora se eu pego e só fico lembrando, mas não há inspiração, não há identificação com aquilo, Jesus chama de vã repetição. Vã repetição. Então não há nada de errado em você orar uma oração que alguém escreveu, mas eu te digo, dificilmente você vai ter inspiração e identificação com aquela oração, porque a oração é uma coisa pessoal, uma coisa íntima, não é? Agora, se nós oramos a palavra de Deus, aí é outra coisa, porque é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim nós precisamos de inspiração e precisamos nos identificar com aquela palavra que nós estamos orando também. Amém, meus irmãos? Nós somos ouvidos por Deus, não pelo muito que nós falamos, não é o fato de orarmos meia hora, 1 hora, 2 horas sem parar, é que nós somos ouvidos por Deus. Preste atenção nisso. Nós somos ouvidos por Deus, não pelo muito falar, mas nós somos ouvidos por Deus, porque Ele é nosso Pai. Amém? Ele é nosso Pai, não é o nosso muito falar que nos faz ser ouvidos por Deus, mas é a nossa identificação com Ele, como filho dEle, e Ele nosso Pai. O fato de termos Deus como Pai, é que nos faz ser ouvido por Ele. Jesus disse isso tão claro, tão claro. Qual pai que um filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou qual pai que o filho vai pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Jesus diz, vocês que são maus, vocês que são pecadores, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai Celeste
saberia dar a vocês, ou saberá dar a vocês, coisas boas. Amém, meus irmãos? Então, identifique-se como filho de Deus. Deus como seu Pai. E Ele te dará em nome de Jesus. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. A eles quem? Aos gentios, aos hipócritas. Porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Você é dos que crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais? Sim. Infinitamente mais do que? Do que o que você precisa, do que você crê, do que você necessita. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Infinitamente mais. Se Deus fosse avaliar a resposta da oração que você faz, simplesmente por aquilo que você é, certamente Deus não te daria infinitamente mais. Certamente Deus regularia isso. Certamente Deus minguaria tantas bênçãos que você tem recebido. Mas creia que Deus te abençoa, não é pelo bom que você é. Deus te abençoa não é pelo perfeito que você é. Deus te abençoa porque Ele é teu Pai. Ele é teu Pai, Ele te ama e por isso Ele te abençoa. Amém, queridos? Glória a Deus. E a terceira porção que está do versículo 9 ao 15. Quando orares, disse Jesus, quando orares, preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Qualquer coisa que fazemos na vida cristã, pode ser mais fácil do que orar. Qualquer coisa. Por exemplo, alguém pode vir aqui e pregar e fluir em palavras, porque a pessoa, o ser humano, tem muito mais facilidade de falar com o seu semelhante do que falar com Deus. Alguém pode ter um instinto interior de uma obra filantrópica muito grande, de fazer algo extraordinário, mas de repente não consegue orar. Prega, mas não consegue orar. Orar é um dos maiores desafios do ser humano. Há momentos que orar é muito fácil, flui muito fácil, mas há momentos que para orar é muito difícil. Porque para nós orarmos, nós temos que vencer os nossos maiores inimigos. E quais são os nossos maiores inimigos, queridos? Quais são? Nossa carne, né? E o diabo. Temos dois inimigos a vencer. E qual inimigo é mais difícil de vencer? A carne ou o diabo? A carne. O diabo você repreende em nome de Jesus. O diabo você amarra em nome de Jesus. Mas a carne você não repreende. Não adianta. A carne não adianta você amarrar. Não adianta falar, está amarrado. Não adianta clamar o sangue de Jesus sobre a carne. Carne é carnal, será carnal. A carne precisa de disciplina. Só com disciplina nós vencemos a carne. Por isso, orar muitas vezes torna-se difícil. Fazer uma oração pode ser até fácil, mas ter tempo na presença de Deus, intimidade com Deus, qualidade de tempo com Deus, requer disciplina. E muitas vezes torna-se mais difícil que vencer o diabo e vencer a própria carne. Então você entende que o maior inimigo seu não é o diabo, o maior inimigo seu é a sua própria carne? E Jesus nos ensina sobre orar. Versículo 9. Portanto,
Orarei vós deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Você já percebeu que as orações na Bíblia, geralmente, elas começam com uma invocação, com uma adoração, com um clamor, sem importar a aflição, sem importar o tamanho do problema da pessoa que está orando. Geralmente, se começa assim. E Jesus ensina desta forma também. Comece assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Comece invocando Ele: Pai nosso que está no céu, Papai que está no céu, meu papai. Mas nós somos às vezes destrambelhados e achamos que orar é só pedir coisas a Deus e fazer pedidos a Deus. E não é assim que funciona. Versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você percebe que aqui tem 3 petições, e depois de invocar o Senhor, há 3 petições aqui no início. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não está pedindo coisas, Jesus não está ensinando a pedir, em primeiro lugar, coisas para nós. Jesus está pedindo que nós, está ensinando-nos que devemos fazer desta forma. A primeira petição: santificado seja o nome do nosso Deus, o nome do Senhor seja santificado. Santificar significa, ou envolve, tudo da pessoa de Deus, todos os atributos de Deus. Santificado significa separar para Deus o que lhe é devido, em todo instante, em todo momento. A palavra santificar, no seu original, significa separado. Separado. Santificar e consagrar são muito parecidos, mas têm significados diferentes. Santificar é separar. Consagrar é dedicar o que foi santificado ou separado para algo. Isso é consagrar. Entende a diferença? Então, o significado é que todos prostrem com louvor e adoração diante de Deus. A segunda petição: venha o teu reino. O que Jesus está dizendo? Venha o teu reino. Venha o quê? O teu governo sobre nós. Senhor, venha o teu governo sobre nós. Olha as prioridades da oração que Jesus está ensinando. Santificado seja o teu nome. Tudo que envolve o nome do Senhor seja separado, seja exaltado. Depois, Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo nas nossas vidas. Venha o teu governo nessa nação, o teu governo na igreja, o teu governo na minha casa, o teu governo na minha vida, Senhor. De certa forma, o reino de Deus veio quando Jesus aqui chegou. O reino de Deus esteve aqui enquanto Jesus esteve aqui ministrando. E o reino de Deus virá quando Jesus voltar também. Entender o reino de Deus é entender o reino de Deus completamente. Não é apenas um momento, não é apenas um estágio do reino de Deus. E a terceira petição: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é isso? Você entende que no céu a vontade de Deus é completa? Sim ou não? É feita completa? No momento que a vontade de Deus deixou de ser completa nos céus, o que Deus fez? Expulsou de lá Lúcifer e 1/3 dos anjos. E aí a vontade de Deus continuou completa.
Então, nos céus a vontade de Deus é completa. O que Jesus está ensinando? Que o teu governo e a tua vontade sejam completos aqui na terra também, como é no céu, Senhor. Toma conta completamente. Mas preste atenção nisso, irmãos. Salmo 115 diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. E os filhos dos homens pecou. E essa terra foi entregue então ao inimigo. E a Bíblia diz que o inimigo agora, ou melhor, que agora o mundo jaz no maligno. Por um período de tempo, a terra, o mundo, o sistema, na verdade, está dominado, influenciado pelo inimigo. Mas a igreja foi colocada aqui como sal e luz do mundo, sal e luz da terra. Por isso nós precisamos de orar, irmão. Por isso torna-se mais difícil orar, porque orar é uma batalha espiritual também. Torna-se difícil orar mesmo, porque o príncipe deste mundo não quer que oremos, porque se orarmos, o que vai acontecer? O reino de Deus se manifesta na terra. E quanto menos o reino se manifestar, o inimigo mais feliz ficará e avançará. E é tão sério isso, da nossa oração, do poder do reino, do governo de Deus sobre nós. Você sabia que a terra e os céus serão tomados de fogo um dia? Céus e terra serão tomados de fogo. E os dois se fundirão. Haverá um momento que o diabo não mais, a partir daquele momento, não mais terá influência na terra, nas pessoas. O inferno será lançado no lago de fogo com Satanás e seus anjos. E os salvos em Cristo estarão reinando no céu e na terra, tomando conta do céu e da terra. Mas antes haverá um processo de purificação, e o fogo tomará o céu, e o fogo tomará a terra, e os dois se fundirão. Eu não sei como será isso. Quando eu penso em fundir pelo fogo, eu penso em derreter e tomar uma nova forma. Não posso afirmar que é isso, mas a Bíblia diz que sim. Se você quiser conferir, veja lá, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 7 ao 13. Fala exatamente sobre isso. Quando isso vai acontecer? Também não sei, porque nesse mesmo texto diz que um dia para Deus e 1000 anos são a mesma coisa. Não fazem diferença para Deus. O incrível é que o propósito de Deus se cumprirá. O homem creia ou não, o propósito de Deus se cumprirá. Acontecerá. Céus e terra tornarão-se um. E os salvos habitarão no céu e na terra, reinarão no céu e na terra. Como será isso? Repito, não sei te dizer como será, mas que será, será. Porque a Bíblia diz, o que a Bíblia diz eu creio, e o que eu creio eu falo. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, meus queridos. Nossa esperança não está na solução política do nosso país, de maneira alguma. Eu sei que é uma batalha espiritual também, em cada nação. Política não é brincadeira, política também é um lugar de muita batalha espiritual. Eu não vejo outra coisa senão isso na política no Brasil também. Mas uma coisa eu sei, o propósito eterno de Deus se cumprirá. Brasil bem ou Brasil mal, o propósito de Deus se cumprirá. A vontade de Deus será estabelecida em nome de Jesus. Essas 3 primeiras petições dizem respeito a Deus e a sua glória. Não sei se você notou isso. Santificai o teu nome. Amém? Santificai o teu nome. Quais as outras? Venha o teu reino. Qual a outra? Faça a tua vontade. Amém? Mas agora vem 4 seguintes que referem-se a nós. Versículo 11.
o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Esta parte última agora está entre colchetes. Quando está entre colchetes é porque não foi identificado no original, no grego. Entende? Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Nos ajuda a compreender. Mas não significa que está no original. Tá bom? Então as quatro são as mais básicas e maiores necessidades do ser humano. Quais são as 4 maiores necessidades básicas do ser humano? O pão de cada dia, o perdão dos seus erros, perdoar também aqueles que erraram contra si, não cair em tentação para não pecar, mas ser livre do mal. Basicamente isso nós precisamos diariamente para a nossa vida. Então podemos orar esta oração diariamente, desde que haja inspiração e identificação para com ela. Agora, o mais importante é que conheçamos a Deus como nosso Pai. Dá-nos nesse dia o que nos é necessário. O salmista Davi, no capítulo 37 dos Salmos, versículo 25, ele disse: fui moço e agora já sou velho. Nunca vi um justo ser desamparado e a sua descendência medicar o pão. Ele estava falando de uma experiência dele. Que ele sempre via o suprimento de Deus na vida daquele que é justo. Esse justo não é aquele que é certinho, mas aquele que recebeu a justificação do sangue de Jesus Cristo. Aquele que é justificado. Não é aquele cheio de justiça pessoal, de justiça humana, não. É aquele que foi justificado pelo Senhor. Versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Quanto mais santa é uma pessoa, mais consciência ela tem de pecador que ela é. Sabia disso? Quanto menos santa é uma pessoa, menos pecador ela acha que é. Mas quanto mais santa uma pessoa é, mais ela reconhece que é pecadora. Interessante isso, não é? Lembra da história da mulher que ganhou uma flor? Eu vou contar porque a maioria não estava aqui quando eu contei, já tem muito tempo. Uma mulher muito suja. Você já viu uma pessoa, por exemplo, que mora na rua, que fica muitos dias, talvez até meses sem tomar banho, como fica? Suas mãos ficam sujas, seu corpo fica visível, não é? Por exemplo, se você tomou banho hoje ou não, não dá para perceber, não é? A olho nu não dá para ver, mas essas pessoas se percebe que ela não tomou banho. Então essa mulher se sentia suja também, é claro, uma pessoa suja se sente suja. E alguém resolveu ser favorável àquela mulher e deu àquela mulher uma rosa muito linda. E aquela mulher resistiu pegar aquela rosa em função da sujeira da sua mão. Quando ela viu a rosa, ela olhou para a sua mão e ela achou imerecedora. Mas ela pegou a rosa, por causa da insistência. Quando ela pegou a rosa, ela viu a disparidade que havia na beleza da rosa e da sua mão. Então minha mão realmente está suja. Ela estava acomodada, mas agora ela percebeu que não podia ficar acomodada. Resolveu lavar as mãos. Quando ela lavou as mãos, ela percebeu que os braços também estavam sujos. Quando ela lavou os braços, ela percebeu que todo o seu corpo estava sujo. Então ela entendeu que ela precisava tomar banho. E assim somos nós também, quando nós damos conta, somos convencidos pelo Espírito que há pecado em nós. E às vezes nós achamos que o nosso pecado é pequeno, é fraco, é insignificante. Mas quando nós reconhecemos que há um pecado, e nós vamos para a presença de Deus, somos lavados. Nós reconhecemos que há mais pecado que não tínhamos percebido. E nós reconhecemos que nós precisamos de ser completamente lavados pelo Senhor. E aí Jesus ensina então
que devemos orar para não nos deixar cair em tentação, mas nos livrar do mal, nos livrar do mal. E perdoar os nossos pecados, perdoar os nossos pecados. Somos livres da tentação para sermos livres do pecado. Se somos livres da tentação, por conseguinte, seremos livres também de pecar. E esta é a oração: me livra da tentação. Porque ser tentado não é pecar. Ser tentado todo mundo é. E qual a diferença? Qual a diferença de ser tentado e de pecar? A tentação, ela nos assedia em vários momentos da nossa vida. Mas nem sempre nós pecamos, não é? Nem sempre nós pecamos. Suponhamos que esse copo d'água não me pertence, não é? Não é meu. Mas esse copo d'água é do Vlad, ele é muito valioso. E o Vlad não me cede esse copo d'água. Ele não é meu, eu estou com sede. Eu tenho uma necessidade de água, estou desidratado. E eu olho para o copo d'água, eu estou sendo tentado. Eu penso, essa água pode dessedentar a minha sede. Mas eu permaneço aqui e não vou até aquela água, não tomo aquela água. Mas eu continuo sendo tentado. Mas se chegar um momento eu não resistir, e eu caminhar em direção a esta água, eu ainda não peguei a água, mas eu caminhei em direção dela, eu já pequei. Eu já cedi à tentação, entendeu? Enquanto eu estou aqui, estou sendo tentado e não pequei. Mas se eu chego aqui, eu já fui tentado, mas eu também pequei. Isso já é o pecado. Por isso Jesus disse, só de olhar com olhos impuros, já adulterou. Então adúltero não é só quem tem relação sexual fora do casamento. Adúltero é também quem olha com um olhar impuro. Já pecou. Agora, se eu pego a água e bebo, o que eu fiz? Eu consumei o pecado. A tentação, ao momento de pecar e ao momento de conceber o pecado. São coisas diferentes. Tem circunstâncias diferentes. Tem consequências diferentes. Enquanto eu estou aqui, eu estou sendo incomodado e perturbado. Mas eu não pequei. Mas estou incomodado, estou perturbado, angustiado. Mas se eu faço isso aqui, eu já pequei. Aqui eu já preciso de perdão, porque eu já pequei. Mas se eu pego e tomo, aí eu consumei o pecado, aí o pecado trará consequências à minha vida. É pior ainda. Fui claro, irmãos? Estamos estudando o Sermão do Monte. E para concluir, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Jesus nunca exigiu de nós, embora Ele tenha dito, sede perfeito como vosso Pai nos céus é perfeito. Ele não exigiu que o nosso comportamento fosse um comportamento sem nenhuma falha, porque Ele sabia muito bem e sabe muito bem que nós não podemos isso. Por isso Ele veio, e a graça dEle nos envolve e nos toma. Meus queridos, toda a base do cristianismo, toda a essência do cristianismo está linkado a algo chamado perdão. Perdão. Toda a essência do cristão, toda a base do cristão está fortalecido, estruturado
no perdão. Está no fato de nós termos sido perdoados e sermos perdoados pelo Senhor, e o fato de nós perdoarmos também aqueles que nos ofendem. Por isso Jesus disse, a oração deve ser assim. Porque Jesus disse, nos ensinou, perdoai as nossas dívidas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Porque já está intrínseco aqui que nós vamos perdoar. Se nós temos a capacidade de chegar diante de Deus, se nós temos a ousadia de chegar na presença de Deus, para falar com Ele, é porque nós também temos essa facilidade ou condição de perdoar aqueles também que nos ofendem. Por isso ele disse aqui, acrescenta, não é? Depois, porque se não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. De certa forma, o perdão é condicional, mas é mais profundo do que isso. É básico nós perdoarmos e sermos perdoados, ser uma condição, é muito básico. Mas preste atenção nisso, é muito mais profundo do que isso, e talvez nós não consigamos entender. Que a graça do Senhor nos envolve, que nos faz ser perdoados, nos possibilita ser perdoados, mas também nos possibilita perdoar as pessoas. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, nós não seríamos perdoados. Então nós temos entendimento disso. Se Deus nos perdoa, como nós não vamos perdoar também? Por isso o perdão está ligado, aliás, a essência da nossa vida cristã está ligada ao perdão, sem dúvida alguma. Então nisso está a nossa perfeição, não o fato de não errarmos mais. Não, a partir de agora nós não vamos errar mais para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Não, não é isso. Mas a partir de agora nós vamos perdoar todos aqueles que nos ofendem. Isso sim, queridos, é a nossa perfeição. A nossa perfeição está nisso, em conseguir perdoar aqueles que nos ofendem. O melhor lugar para a gente começar é por nós mesmos. Na nossa própria vida, na vida da nossa família, na nossa casa, na nossa célula, na igreja e onde estivermos. Perdão, perdão, perdão. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos agora.